Olá pessoal, eu sou o professor Charles de Literatura, aqui do Oficina do Estudante. Trouxe uma dica para vocês a respeito da literatura, para esses dois vestibulares que agora em novembro, maiores, a gente vai enfrentar. São os vestibulares da Unicamp e da FUVEST. Vou falar um pouquinho então das obras, naturalmente. E eu escolhi o ambiente das narrativas, tá certo? Como uma coisa que a gente acha que vai ser importante para você resolver essas questões desse ano. Veja você, as narrativas que você tem na lista da FUVEST e da Unicamp, que trazem então a mesma lista, são, por exemplo, românticas, Iracema e Memórias Sargento Milícias. Importantíssimo verificar o ambiente nas duas obras, são definidores de tudo. Em Iracema, nós temos um romance que busca a identidade nacional brasileira de uma maneira idealista, e nesse sentido, o ambiente lá é o paraíso tropical. Esse mito do paraíso tropical é muito importante para definir a identidade nacional brasileira, já que o brasileiro parece surgir para ele, ou José de Alencar, da relação entre o sujeito heróico e a natureza pátria. Então fique atento a isso. Agora, Memórias Sargento Milícias também é importante como ambiente, porque ele constitui um desvio dentro do romantismo. O romance romântico urbano, como Memórias Sargento Milícias, deveria representar o século XIX, do Segundo Império, burguês, da elite carioca como ambiente. Entretanto, acabou representando o subúrbio carioca, o mundo da cultura popular, o mundo da cultura da malandragem. E é exatamente esse ambiente popular, da malandragem, dos bairros já afastados, se formando como cidade, subúrbio, ali no Rio de Janeiro, que fazem a importância desse romance. Está antecipando coisas de modernismo, é exatamente isso. Depois, a gente passa por um trio de romances realistas. O romance Cidade às Serras, por exemplo, como já no título se indica, cidade em oposição à serra. Importante ver a oposição entre natureza e civilização, que é a grande discussão do final do século XIX. Saber em que condições, natureza ou civilização, é que a gente pode ser feliz. Ora, o romance vai defender a tese de que na natureza encontraríamos mais tranquilidade, prazer, emoções verdadeiras e, portanto, defende a tese de que devemos abandonar a civilização em nome da natureza. Nesse mesmo período, então, realista, temos Dom Casmurro, que vai retratar, então, o Rio de Janeiro, certo? Daqueles burgueses que têm propriedade no campo, como o Bentinho, que tem propriedades na cidade, vive, então, das heranças do pai. Esse ambiente burguês será questionado em Dom Casmurro, pelo narrador Machado de Assis, assumido lá como Bento Santiago em primeira pessoa. Ele vai tentar expor esse ambiente de uma maneira irônica para questionar os hábitos e questionar então a burguesia carioca. Importante esse ambiente aí burguês, especialmente porque ele conflita com o ambiente que está na outra obra realista de tendência naturalista do século XIX, da sua lista, que é o Cortiço. Se de um lado estamos focalizando o ambiente burguês do Bento Santiago em Dom Casmurro, por outro lado o Cortiço vai continuar a representação desse ambiente urbano ali do Rio de Janeiro, só que focalizando o subúrbio carioca, focalizando os morros, focalizando o cortiço, certo? Os cortiços e aqueles casebres que já estão se formando no entorno da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, é importante imaginar que no cortiço também o ambiente ele é determinante para compreender comportamentos e relacionamentos de personagens, assim como acontece na Cidade das Serras. Determinante é a cidade, determinante é a serra, para entender comportamento e relacionamento entre os personagens. Muito bem. Com isso a gente faz um panorama aí das obras que estão no século XIX. Nós vamos nos manter nessas obras e na outra vez a gente fala das do século XX, que vão nos permitir comparar um ambiente de campo com cidade, entre Vidas Secas e o
Capitães de Areia. Nós vamos deixar para a próxima. Boa sorte, aproveita esse tempinho que ainda resta para fazer alguns exercícios, terminar as leituras, mas não deixe de dar atenção ao ambiente das narrativas que você está lendo, ok? Até mais, foi um prazer falar com vocês.